Irmãos, eu quero novamente compartilhar com vocês um texto que eu creio ser muito oportuno. É o Salmo 106:15. Diz assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Outras traduções é: concedeu o que queria, mas enviou magreza às suas almas. Esse texto é Deus falando a respeito de Israel, que sempre murmurava na caminhada do deserto a Canaã, pedindo, reivindicando coisas. Deus concedeu essas coisas. Concedeu eles satisfazerem os desejos naturais, físicos, mas em troca disso, fez eles definhar espiritualmente. Enviou magreza espiritual às almas deles. E como isso é verdade no nosso tempo, meus irmãos. Nós estamos vivendo numa sociedade tão consumista, materialista. Pessoas que têm tantos sonhos, tantos desejos materiais. Não é pecado você sonhar com coisas, conquistas. Mas quando esses sonhos, esses desejos excedem, passam o limite, tornam-se um fim em si mesmo, um ídolo, então isso começa a ser um pedido, um desejo pecaminoso. E muitas vezes, quando nós temos avidez, obstinação por tais coisas, tais sonhos materiais, Deus concede, Ele permite que alcancemos essas coisas. Ele nos dá essa satisfação em adquirir esses desejos. No entanto, Ele envia magreza às nossas almas. Ou seja, apesar de todo esse sucesso físico e natural, nós definhamos espiritualmente. Nós minguamos espiritualmente. Mas eu quero elevar ainda mais ainda o conceito que o texto quer trazer. Muitas vezes, a nossa ambição, nosso desejo, não é só por coisas materiais, é também pelo pecado. Muitas vezes temos desejo de pecar. Nós queremos uma oportunidade para nos satisfazer com o pecado. E às vezes nós até em pensamento desejamos que aquelas oportunidades, as situações ocorram para que nos dê a oportunidade de pecar. Queremos ter aquela circunstância, aquela situação que favoreça o pecado e ali nós nos satisfaçamos no pecado. E muitas vezes Deus concede, Deus permite com que pequemos, com que aquela situação que estamos imaginando se realize. E ali nós nos satisfazemos no pecado. Ele permite. Só que aí nós nos satisfazemos, nos realizamos no pecado. Mas nos tornamos pessoas infelizes, vazias, pobres espiritualmente. E começamos a definhar. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele considera o pecado como objeto de comparação a que Ele nos dá. O que eu estou querendo dizer com isso? É que é como se Deus dissesse: vocês preferem se satisfazer no pecado do que se satisfazer em mim? Tudo bem, então vou permitir que você se satisfaça. Então, Deus não restringe de nós o pecado. Ele não tira ele do nosso alcance. Ele permite, Ele nos entrega, porque nós fizemos uma escolha entre nos satisfazer dele e nele e satisfazer no pecado. Optamos em nos satisfazer no pecado. Só que a consequência vem, nos tornamos pessoas tristes, infelizes, vazias, pobres de espírito, porque trocamos o manancial de águas vivas por cisternas rotas, a pérola de grande valor, tesouro escondido, por aquilo que não tem nenhum valor. Talvez esse seja o seu caso, meu irmão. Tem tudo o que quer, conseguiu realizar muitos sonhos, conseguiu sucesso em muitas coisas. Deus concedeu o que você queria. E muitas vezes até o pecado, você sabe que é proibido, mas de alguma maneira você acaba conseguindo realizá-lo e acaba se satisfazendo nele. Deus também concede. Por quê? Porque você
trocou o objeto genuíno do seu prazer, que é Deus, pelo pecado. Só que a aridez, a escassez, a morte espiritual, ela, juntamente com isso, nos alcança. Pode ser esse seu caso. Eu quero pedir para você deixar isso, abandonar. Por mais que seja prazeroso, por mais que os sonhos realizados nos dê alguma alegria, ela é passageira, momentânea e falsa. Sempre vai te deixar depressivo, triste, abatido. Nunca vai te realizar plenamente. Sempre vai estar em magreza de espírito. Eu convido você a tirar seus olhos dessas cisternas rotas, desses ídolos, dessas futilidades materiais e da satisfação do pecado e olhar para aquele que é o único que pode de fato te completar, o pão vivo que desceu do céu, a água da vida. Você pode até não ter muita coisa nesse mundo e até abrir mão de alguns sonhos, mas você vai ter pleno gozo em sua alma. E diferente da magreza de espírito, você vai estar pleno no Espírito, cheio do Espírito Santo. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe.